Já demos uma boa adiantada no nosso layout, no nosso desenvolvimento, mas para que possamos fazer as próximas análises aqui, que é, por exemplo, confrontar a receita e o custo total ano a ano, a margem operacional ano a ano dessa empresa, como que está aí no desenvolvimento, a gente precisa criar algo que consiga trabalhar com análises temporais, né, com data, envolvendo data. E para isso, uma boa prática aí dentro dos projetos no Power BI aqui para fazer um dashboard, é a gente criar uma tabela auxiliar, que é uma tabela de dimensão que a gente não criou ainda e é de fundamental importância para o nosso projeto. Que é a tabela, pessoal, calendário, chamada dimensão calendário. Como a gente cria ela? A gente cria ela da seguinte maneira. A gente pode vir aqui, onde a gente vê a exibição dos dados, né? Costumo criar por aqui quando venho. Clico aqui em nova tabela. E a gente cria essa nova tabela através do DAX. A gente utiliza o DAX a nosso favor para criar essa tabela. O Power BI está pensando aí, ó. Como que vai ser o nome dessa tabela? Vou chamar ela de D, de dimensão mesmo, calendário. É mais uma dimensão para mim aí, onde eu vou ter as minhas chaves primárias. Quem serão as minhas chaves primárias na tabela calendário? Será a data única lá, né? Por exemplo, 1/1 de 2020 vai aparecer apenas um registro, 2/1 de 2020, apenas um registro dessa data. Isso já se comporta ali como uma chave primária na minha tabela de dimensão calendário. Como que eu crio? A DAX aqui, ó, é calendar auto, que traduzindo para português, né, literalmente o calendário automático. Quando eu crio através do calendário auto, o Power BI faz uma varredura em todos os arquivos que eu conectei no meu projeto, né? No nosso caso, a gente tem 4 tabelas ali. Se tivesse data envolvendo todos os projetos ali, o que o Power BI faria? Ia pegar o ano inicial, o menor ano e o último ano, por exemplo, e criar uma data fiscal, que é do primeiro dia do menor ano identificado até o último dia do último ano identificado. Como assim? Se ele fazer uma varredura e interpretar que eu tenho dados de 2020, 2019 e 2018, o Power BI vai criar uma tabela com a linha do 1/1 de 2018 até 31/12 de 2020, que são os anos envolvidos aí na varredura que ele fez. Então, como que a gente cria? Ó? Calendário alto, abre parênteses, fecha o parênteses e dá o Enter. Vamos ver a varredura que ele vai fazer dentro das nossas bases aí, do nosso conjunto de dados. Ele viu, ó, 1/1 de 2017 é o menor registro, então ele percebeu que tem dados lá de 2017, então começa lá em 1/1 de 2017. Vamos ver o último dado, qual o último ano que tem informação. Tem dado até 2021, que ele colocou lá, 31/12 de 2021. Foi feita a nossa calendar alto, nossa coluna date. Só que eu não quero esse formato aqui, data e hora. Eu quero apenas o formato de data, porque na nossa análise não envolve análise de hora, aí, minuto, nada. Então eu posso vir aqui em formato, selecionar short date, né, que é data curta, data abreviada aí, e ficou aqui com 1/1 de 2017 até 31/12 de 2017. Agora sim eu tenho uma informação de data, que eu vou precisar relacionar com as demais tabelas do meu projeto daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou fazer aqui boas práticas de variações em relação à data completa da tabela, que pode ajudar no meu desenvolvimento aí no projeto, e vocês vão entender o porquê mais para frente. Eu vou criar outras colunas derivando a partir dessa coluna data. Como que eu faço isso? A primeira aqui, ó, nova coluna. Vou criar mais uma coluna aqui na minha tabela. Eu vou criar a coluna year. Coluna ano. Vamos lá, ano. Eu posso fazer da seguinte maneira. Tem mais de uma forma de criar, né? O bom do DAX é isso, né? Tem vários caminhos, às vezes, para chegar no mesmo resultado. Então, vou fazer aqui year, o código. Aí ele pergunta qual o retorno de data que eu quero. Eu vou referenciar essa coluna que eu criei, a date. Aqui, ó, date. Deixa eu procurar, ó, de calendário, tabela de calendário, coluna date. Fecha parênteses. Tá feito lá, ó, o ano, a informação só de ano em referente a essa coluna. Ela veio aqui, ó, na minha referência e recortou apenas o ano. Beleza? Agora eu quero criar uma nova coluna com mês, nome do mês. Como a gente faz isso? Ó, nova coluna, vou chamar aqui de mês, igual, outra DAX aí pra gente, ó, format. Aí ele pergunta qual o valor que você quer fazer o formato aí, fazer
a extração dessa informação. De novo, a referência é a date. Sempre vai ser a date a referência. Ó. De calendário date. Beleza? Depois vírgula. Qual o formato que eu quero extrair? Ó? Aspas. Coloco aqui MMM. Colocar M 4 vezes. Fecha aspas e fecha parênteses e dou um Enter. Quando eu coloco esse código aqui, pessoal, MMM 4 vezes, ele retorna da minha referência o nome por extenso do mês da data vigente ali. No caso, ó, 1/1 de 2017, estou falando de janeiro, ele arrancou lá só o janeiro. Aí agora vocês me perguntam, tá, eu quero um nome abreviado, por exemplo, né, só com 3 letras. Como a gente faz? Novamente, ó, nova coluna. Vou chamar essa coluna aqui de, por exemplo, mês abreviado. Isso me ajuda, às vezes, a colocar em algum gráfico, né? Não ter o nome por extenso. De novo, ó, format. A referência a date novamente, ó, de calendário date. Vírgula. Aspas, ao invés de 4 M's, eu vou colocar 3 apenas. Ó, 3 M's. Fecho aspas e fecho parênteses. Vai me retornar aí o mês abreviado. Agora eu vou trazer mais uma coluna aqui referente a mês, que é o mês numeral, de 1 a 12, né? Janeiro 1, fevereiro 2 e assim por diante. Isso me ajuda a ordenar os gráficos mais para frente, vocês vão entender do que eu estou falando já já. Então vamos criar essa coluna com o número de mês, né? De 1 a 12. Novamente lá, ó, nova coluna. Ó. Nova coluna. Vou chamar essa coluna de número mês. Ó. Número mês. Igual. O DAX aqui é month, de mês, ó, mês em inglês, month. E referência de data, date. De calendário date, fecha parênteses. Vai gerar lá a coluna com os meses em numeral. Tá feita aí, pessoal, a nossa tabela de calendário. Ó. Viram que apareceu mais uma tabela aqui, né, nos nossos conjuntos de dados, que é a de calendário que a gente criou. Falta apenas a gente referenciar com o nosso projeto, né? Então, vou vir aqui fazer o relacionamento. Venho aqui na terceira etapa de relacionamento. Ó. Tem mais uma tabela de menção aqui, ó, que é a de calendário. F custos, eu tenho apenas uma data. Ó. Eu vou relacionar aqui, ó, data com data. Aí ficou aqui 1 para muitos também, tá certo? Ó, tabela de menção 1, tabela fato muitos. E vou relacionar aqui data da de calendário com a minha fato pedidos, ó, com data do pedido. Eu tenho aqui também 1 para muitos nesse relacionamento, da tabela de menção 1, muitos na tabela fato. Agora sim, a gente pode voltar aqui para a nossa tela e continuar com o nosso desenvolvimento e fazer esses dois gráficos que a gente vai fazer agora, usando uma relação aí temporal, usando a informação de linha do tempo com medidas de data mesmo. Agora que temos nossa tabela calendário criada, a gente pode continuar e avançar aí com as nossas análises. Vamos pegar agora, por exemplo, esse gráfico aqui, o gráfico de colunas agrupados e linha. A gente consegue comparar aqui duas métricas ao mesmo tempo. É um gráfico bem bacana para fazer essa relação. No nosso caso aqui, a gente vai associar receita e custo no mesmo gráfico e fazer isso na linha do tempo. Ver essa comparação do resultado da receita e o custo ano a ano dessa empresa. Então, aqui no eixo X, pessoal, eu vou vir aqui na de calendário, na tabela que a gente criou, com essa informação de ano que a gente criou, coloco no eixo X, ó, ano. E aqui no eixo Y da coluna, eu vou colocar receita. Ó. Eu já tenho essa medida aqui também na minha tabela de receitas. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Medidas, ó, receita. Eixo Y da coluna, ó, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. E vou colocar no eixo Y da linha aqui, vou colocar o custo total. Vou fazer o custo aí pela receita. E lembrando que deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Uma das boas práticas aí, pessoal, a gente eliminar essa redundância, o máximo de informação, que nem, por exemplo, eu posso retirar esse rótulo aqui de dados do eixo Y, por exemplo. Do eixo X também, tirar o título. Eu vou tentar fazer um pincel de formatação
para ver se me ajuda já na edição. Selecionei esse gráfico que já está formatado, ó, pincel de formatação, colo lá em cima, vamos ver se me ajuda. Já deu uma limpada aí, deixou no padrão, só que trouxe umas informações a mais que eu não queria. Por exemplo, esse rótulo de dados, né? Ficou poluído aqui a informação, vamos tirar. Eu venho no pincel, rótulo de dados eu desmarco. Eu também não gostei da cor para a receita ali, eu vou mudar essa cor da receita para azul, ó. Eu venho aqui em colunas, cores, ó. A da receita eu vou colocar o azul que a gente estava usando aqui. E nas linhas aqui, ó, linhas, eu vou mudar o eixo aqui que é o custo total, eu vou colocar uns marcadores nele, ó. Linhas, vou colocar a cor roxa, a cores, o roxo que a gente estava usando. Vou habilitar os marcadores, ó, marcadores. Ficou legal assim, E vou mudar a legenda ali para branco também. Legenda, tá vendo que tá escuro aqui, ó, receita total e custo total? Vou mudar o texto com a cor branco, branco. Já deu uma melhorada aí no meu layout, né? Eu consigo ver a análise aí ano a ano, por exemplo, se eu clicar aqui em qualquer gráfico, ó, Campinas, como foi o comportamento de Campinas ano a ano? Canoas. Já tenho toda uma resposta do meu gráfico aí, do meu dashboard. Tá tudo mundo interligado aí de acordo com os relacionamentos. Receita total é custo total por ano. Eu vou desabilitar só essa grade aqui que tem um pontilhado que eu não tá me agradando. Cadê linhas de grade? Aqui, ó, linhas de grade vertical, vou desabilitar. Sumiu lá, aí ficou melhor. Deixa eu dar uma minimizada aqui para voltar. Essa análise está feita. E pessoal, até agora a gente foi desenvolvendo e uma coisa que eu esqueci, a gente não salvou o nosso projeto ainda. Não façam isso, muito desenvolvimento sem salvar, porque pode correr o risco da gente desligar a máquina, acontecer algum problema, fechar o projeto e a gente perder tudo que a gente fez até agora. Então vamos lá, arquivo, salvar como. Vou salvar dentro da pasta desse projeto aqui, ó. Estudo de caso, Power BI, vou deixar aqui, ó. Vou chamar de estudo de caso 1. Salvei. Não esqueçam de salvar o de vocês também. Agora vamos ver no próximo gráfico o comportamento aí, anual da margem operacional, do percentual da margem operacional. Vamos selecionar aqui esse gráfico, gráfico diária. Vamos posicionar ele mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu diminuir ele. Opa. Diminuir ele, deixa eu dar um zoom aqui. Vai ficar melhor para vocês verem. Eu vou fazer o seguinte, ó, no eixo X eu quero ver por ano também essa informação. Venho na D calendário, ó, arrasto aqui no eixo X o ano. Já no eixo Y eu coloco o valor da margem operacional que está lá na minha tabela de medidas. Ó, margem operacional. Eu vejo como a margem se comporta ano a ano, ó, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Vou pegar um pincel de formatação aqui para ver se funciona, desse gráfico do lado, eu selecionei, pincel de formatação, jogo para cá, já deu uma boa ajudada aí, ó. Apagou os eixos, gostei, só não gostei que apagou a legenda, né? Vou habilitar a legenda aqui. Cadê? A legenda eu não consigo usar ainda porque eu preciso usar uma outra medida. Cadê? Eu vou criar uma outra medida aqui, ó, uma nova medida, que eu vou fazer o quê, pessoal? Deixa eu colocar o rótulo de dados aqui primeiro. Rótulo de dados, vou habilitar o valor do percentual. Vou mudar essa cor também da linha. Linha de grade, cadê? Linhas. Cadê cores? Vou colocar um azulzinho que a gente está usando na nossa paleta, né? Que é esse azul aqui, ó. 09, é esse código aqui mesmo, esse azul. Agora sim está no formato aí da paleta. Eu vou criar uma nova medida. Qual que é essa nova medida, pessoal? Quem eu coloquei nesse eixo desse gráfico? A margem operacional ano a ano, correto? Eu vou criar uma medida agora que quando eu utilizar um filtro aqui de ano, daqui a pouco a gente vai colocar os filtros na nossa página, se eu selecionar, por exemplo, 2021, eu vou trazer um comparativo do ano anterior em relação àquela métrica, no caso que é a margem operacional. Se eu selecionar, por exemplo, 2019, ele traz para mim o período anterior em relação àquele ano de seleção, por exemplo. Então, como que a gente cria essa medida? Nova medida. Nova medida. Eu vou chamar ela aqui de
percentual, ó, percentual, margem operacional. Eu vou colocar um LY aqui de last year, o ano anterior. Como que vai ficar isso, pessoal? Calculate, da medida ali que é da margem operacional, a própria margem operacional, né? Percentual, margem operacional, eu já tenho essa medida criada, vírgula, qual que é a minha DAX agora, pessoal? O filtro que eu quero fazer, né? O que eu vou diferenciar agora para trazer essa informação do período anterior? Como eu falei com vocês. Essa função aqui, ó, same period last year. Same period last year. Traduzindo aí para o português, é o mesmo período do ano anterior. E qual é a minha referência? A de calendário, a date, ó, de calendário date. E fecho parênteses. Dou um enter. Acho que está faltando um parênteses aqui. Deixa eu dar um enter mais um aqui, ó, parênteses. Aqui tem um percentual a mais aqui. Deixa eu ver, agora foi. Aí agora deu certo, ó. O que eu vou fazer com essa medida que eu acabei de criar? Vou trazer ela aqui para dentro do meu eixo Y também, ó. Visualizações. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Jogar para o lado. E vou trazer nesse mesmo visual essa medida que eu acabei de criar, ó. Margem operacional o ano anterior. E vou mudar a cor dessa linha nova. Cadê, ó, linhas? Cadê cores? Essa do LY, né, que é o last year, vou chamar aquele roxinho que a gente está usando. Ó. Agora vai ficar melhor aí no nosso visual. Daqui a pouco ele vai funcionar melhor, essa análise, né, quando eu colocar os filtros aqui. Então eu tenho a comparação total do período todo e sempre que eu selecionar, depois num ano específico, ele traz o período anterior. Então, está quase pronto aí essa nossa primeira tela. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Agora que eu já dei uma adiantada, vou dar um salvar aqui no disquete, para a gente não perder o nosso projeto. E para finalizar essa tela de custo, estava faltando apenas os filtros aí de ano, mês e filial. Como que a gente faz isso? Ó? Seleciona aqui, ó, segmentação de dados, a caixinha. Vou posicionar mais ou menos aqui assim, ó. Vou jogar o ano aqui no campo, ó, ano. Inicial de formatação, não quero enter, eu quero lista vertical, deixa eu ver, lista suspensa. Lista suspensa, mas eu não quero o cabeçalho, isso. Aí assim, ó. Agora eu venho aqui em geral, efeitos, removo a tela de fundo. E eu vou, deixa eu ver aqui. Aqui já dá para ler, boa. Aqui eu tenho todos os anos, tá vendo? 2017, 18, 19, 20. Se eu selecionar aqui, ó, 18, por exemplo, ó, comportamento, ó, 2019. Está todo mundo funcionando aí, a caixinha de seleção. Vou pegar esse cara aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Jogar para baixo aqui, deixa eu dar um zoom. Opa. Jogar esse cara para baixo aqui, ó. Colocar agora quem aqui dentro? O mês. Vou substituir o ano por mês. O mês eu já tenho também, ó. Mês. Cadê mês? Vou chamar aqui o mês abreviado, ó, mês. Só que aqui ficou fora de ordem um mês, né? Porque ele está renomeando de abril a setembro, né? Está em ordem alfabética. Como que eu faço para mudar isso? Ó, peguei o mês abreviado, seleciono ele, classificar coluna por. Vou fazer a classificação desse mês abreviado. Lembra aquela coluna número mês que a gente criou, de 1 a 12? Eu vou criar uma ordenação por essa coluna, número mês. Seleciono aqui. Carregou, vamos ver se já mudou. Olha lá, de janeiro a dezembro agora. Agora ela fez uma ordenação por essa coluna. Pega como referência de 1 a 12 e faz aí em ordem crescente ou decrescente, de acordo com o que você pedir. E agora funcionou aqui, ó, de janeiro a dezembro. Tá faltando só a caixinha da filial. Ctrl C, Ctrl V. Baixei aqui, alinhei. Subi um pouquinho. Vou colocar aqui filial. Tiro o mês abreviado. Vou lá na D, veículos. Filial. Consigo ver a análise por filial.
Vamos ver como isso se comporta. Se eu selecionar a de Campinas, só as informações da filial de Campinas, só da de Canoas e assim por diante, e todas selecionadas. Não esqueçam de dar o salvar novamente. E nossa primeira tela aí de custos está realizada, pessoal. Foi feito o desenvolvimento da nossa primeira parte aí do nosso dashboard, do nosso layout.